filosofia é para o livro ou é para a vida? É possível colocar esse conhecimento na rotina diária? É possível fazer leitura das nossas neuroses, porque nós somos psis aqui, das nossas neuroses, enxergar novos caminhos? Será que a gente, no conteúdo da filosofia, a gente pode também juntar com psicanálise e concretizar esse encontro psifilo para viver hoje, para viver melhor? Aqui o professor Carlos Rangel, da Nova Acrópole, vai falar um pouquinho para a gente o que é Nova Acrópole, e que é meu professor de filosofia, e eu convidei para poder falar com vocês um pouco mais de como trazer conhecimento, sabedoria para a nossa vida como ela é. Professor, quem é você? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Luciene. Obrigado, Rejane, por poder disponibilizar esse espaço para que a gente possa trazer um pouco dessa tônica filosófica para as pessoas. Em geral, há um grande preconceito com a filosofia. As pessoas, quando escutam filosofia, normalmente já pensam, vai ser difícil, vai ser complicado. E essa é uma das tentativas que a Nova Acrópole tem de fazer com que a filosofia possa fazer parte da vida das pessoas, possa permear a vida das pessoas. Nosso objetivo aqui com a psicanálise também. Que é exatamente essa ideia, né? Porque, no fundo, é recuperar dessas antigas tradições que tinham uma visão clara de que a filosofia sempre participava da vida das pessoas, não era uma coisa que estava fora, que estava alienada da experiência das pessoas. Então, a Nova Acrópole é uma escola de filosofia que está presente hoje em mais de 60 países do mundo, que desenvolve todas as suas atividades através do trabalho voluntário. Aqui no Brasil, a gente está presente hoje em todos os estados, acabamos de abrir a nossa última unidade, a última capital que faltava, que era Rio Branco, no Acre, estamos inaugurando agora no mês de março. E aqui no estado de Goiás, a gente já tem praticamente 20 escolas aqui na capital e em várias cidades aqui da região metropolitana e do interior. Então, aqueles que quiserem entender um pouco mais, a gente vai dar hoje aqui, eu diria, algumas pitadinhas da filosofia, a maneira clássica, a filosofia aplicada na vida. Eu já estou curiosa com esse momento e vamos ver o que vem pela frente daqui a pouco. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru em Goiânia faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Our hearts are beating, they beat us once tonight. We step into the rhythm until we feel alive. Don't underestimate it, this feeling's too contagious. They're never gonna tame us, so let your spirit fly. Bring the house down. Bring the house down. A gente está começando hoje
um caminho, uma jornada que espero receber muita gente da filosofia e da Nova Acrópole aqui no nosso programa. É para voltar, é para trazer vários temas, pessoas diferentes. Sabe por quê? Porque eu conheci a Nova Acrópole, convidada por uma amiga, e eu, inclusive, no dia que eu estive com vocês lá na fazenda, eu fiquei tão emocionada. Gente, mico total. Eu passei mal de tanta emoção, entendeu? Me levaram para o pronto-socorro, porque quando eu vi aquele tanto de gente colaborando, aquela harmonia, aquela verdadeira orquestra, vocês vão saber do que eu estou falando, porque nós vamos mostrar aqui, vamos mostrar as imagens e tudo mais. Nova Acrópole, né? Acrópole como cidade, me mostrou, pessoalmente isso me emociona muito, Carlos, que o ser humano é capaz de conviver em grande número com harmonia. E é por isso que me emocionou tanto, e eu gostaria de compartilhar com você aí na sua casa, na sua vida, sabe? Essa filosofia aqui não é para ficar em livro mesmo, não. É para a gente viver melhor, e viver melhor no século XXI. Como que pode um professor de química se destinar para esse olhar de uma filosofia que sai dos livros e vem para a vida? Vamos lá, qual que é a sua história com essa filosofia, professor Carlos? Bom, Regiane, eu sempre gosto de destacar que, no passado, não havia tantas separações entre as áreas de conhecimento como nós fazemos hoje. E, na verdade, quando a gente retoma um pouco a origem do pensamento filosófico, a gente sempre vai ver que isso que a gente chama das ciências da natureza, a física, a química, sempre tiveram muito interligados com a filosofia. Tanto que uma das correntes de filósofos mais conhecidas da Grécia Antiga, os filósofos pré-socráticos, são conhecidos como filósofos da natureza. E, na verdade, a minha aproximação com a filosofia se deve, inclusive, a esse processo mesmo de formação. Eu sempre sou muito grato a um amigo de faculdade, foi ele que me apresentou essa proposta, e graças a ele que eu comecei a estudar isso lá há 20 anos atrás, e foi o que me foi trazendo todo esse encanto, porque na verdade a gente sempre percebia que havia uma relação muito intrínseca entre o ser humano e a própria natureza. Uhum. E aí isso te encantou, e aí você destinou, hoje você trabalha somente nessa, ainda é professor de química? Sim, profissionalmente eu trabalho como professor, eu sou docente do Instituto Federal de Goiás, trabalho jornada natural, normal, integral, 40 horas, e faço meu trabalho voluntário na Nova Acrópole. Mas você vai contar desse trabalho voluntário, gente, que é tipo assim, como é que a gente fala segunda, igual a mulher quando trabalha, que ela fala segunda jornada, isso aqui é segunda e terceira. Não, mas eu não considero assim, eu considero que eu trabalho no meu trabalho, e na Acrópole, para mim, é um momento, na verdade, de realização humana, então para mim não é trabalho. Isso é o trabalho no mundo mais além. A pessoa tem aquela identificação, e aí a sensação que se tem é de não ser aquele trabalho pela obrigação, mas pelo usufruto, pelo prazer. Mas quanto a isso, eu quero dizer uma coisa. Alguém, quando eu estava lá na fazenda, gente, vocês vão ver aqui nas fotos, né? É assim, é um lugarzinho que cabe 700 pessoas trabalhando juntos, aprendendo, tem anfiteatro, restaurante, cozinha maravilhosa e as cabaninhas para a gente dormir, tudo da melhor qualidade. E alguém, eu não me lembro quem, falou assim, porque tudo voluntário, tudo. Você vê alguém limpando um banheiro e você passa e começa a conversar, é um médico. Você vê alguém cortando verdura nas cozinhas muito bem equipadas, você vai ver, é uma dentista. E alguém me falou assim, Luciene, aí eu perguntei, né? Quem é pago aqui? Não, é tudo voluntário, absolutamente tudo voluntário. E essa pessoa me disse, que eu não me lembro quem, falou assim, pois é, se a paga não é com dinheiro, o que será que essas pessoas aqui ganham por esse trabalho que elas fazem, que é mais valioso do que dinheiro? E você vai me responder.
Não, o que eu tenho da minha experiência pessoal é que boa parte da experiência que nós temos com essa relação, com essa convivência, entre aspas, nos paga com vários laços de amizade, nos paga com muita experiência de vida, com muito aprendizado para lidar com todas as circunstâncias, com todas as adversidades, nos paga, entre aspas, com muito conhecimento filosófico. Mas, para mim, a melhor forma, talvez, de traduzir esse pagamento é, de fato, acessar, né, conseguir realizar aquilo que seria um dos arquétipos da filosofia, que é o ser humano, de fato, se conhecer. Nós entendemos que a ação, o movimento, é sempre a forma que o ser humano tem para poder se ver, como se o trabalho fosse um espelho no qual o ser humano se enxerga e a partir daí pode se melhorar, pode ver que pontos quer se refinar, quer se remodelar a cada momento. Eu acho que isso que ficou marcado para mim como essa sensação de novidade, nesse novo jeito com a filosofia, porque a gente tem como senso comum, como crença arcaica lá, de que filosofar é sentar, contemplar o tempo e ficar refletindo. Vocês estão me falando de trabalho, colocar a mão na massa, conviver entre pessoas, então é tudo trazido por uma forma muito concreta, né, sobre esse outro jeito de saber sobre si, de saber sobre o mundo. A gente não desconsidera que tem que ter momentos como esse, que é necessário contemplar, refletir, elaborar um pouco o pensamento, estudar, sentar um pouco para ler, para entender um pouco quais foram os dramas, mas também quais foram as conquistas, que ideias o ser humano foi desenvolvendo com o tempo, mas para a gente é fundamental saber traduzir isso que está no aspecto mental, racional, em vivência, em ação. Você sabe que, Sarinha, você podia trazer aquela mãozinha do Bowler dos 5 movimentos da vida, porque quando você fala, né, do que você ganha, que não é dinheiro, e eu falei que é muito mais valioso do que dinheiro, Sim. A gente fala que aqui, que a vida, né, o nosso desenvolvimento, quando a gente faz qualquer ato que vai que vai ajudar, ser positivo para a nossa sobrevivência como espécie, e vocês fazem muito, para mim, eu não quero me emocionar, mas para mim, vocês são um protótipo, e é por isso que eu faço parte hoje, né, lá da Escola do Alto da Glória, eu sou aluna, tá? É que eu vejo a possibilidade da gente não se destruir como espécie e da gente construir um mundo, né, fala mundo melhor, né, um mundo diferente para viver melhor, mas assim, então quando ele fala assim, conhecimento, você vê, a gente, aqui eu trabalho, isso aqui de um antropólogo que chama Sebastian Bowler, que sempre quando a gente faz qualquer movimento que garanta a vida e a sobrevivência, a gente tem um prêmio de prazer. Então, quando ele falou de informação, o conhecimento que ele recebe lá, né, traz prazer. O valor social, que é o grupo, que é as amizades, é uma coisa linda, gente. Eu vou contando depois os detalhes para vocês. Esse valor social. Sexo, eu não sei, depois você fala com a gente, se dá casamento, porque... Não, porque é interessante, aqui é reprodução. As pessoas se encontram, as pessoas namoram, casam, não é? Então, É natural. não é? E o comer, isso eu tenho que falar, gente, a comida deles é simplesmente sensacional. Nutrição, isso aqui é para sobrevivência. E o freio, que a gente fala, que é Uma economia meditação, a meditação, a busca de tranquilidade. Vocês, então, eu vou botar um negócio bem grande, assim, prazer, entendeu? Nova Acrópole, essa filosofia para ação, para o ser humano estar junto e com conhecimento, não é para fazer guerra, nós estamos juntando para poder ter status social, é para viver melhor, e é para a gente ter mais um caminho, eu digo, para sobreviver como espécie. Com certeza.
Maravilha. E aí eu queria, só dando o início de uma pincelada, vamos lá. O que seria essa história de filosofia tolteca? Para onde, como partir para uma explicação assim, para eu que estou sendo introduzida a tudo isso, o que significa essa Eu que pedi para ele, gente, porque poderia falar de estoicismo, de um monte de coisa, que ele é professor e coordenador, né? Mas aí eu fiz o curso com ele num sábado. Eu até tenho que contar uma coisa. Gente feliz, eu falo assim, gente feliz não adoece, gente feliz não enche o saco, gente feliz não destrói o mundo. E é isso, Nova Acrópole tem muita gente feliz, por isso que eu chego, eu passei mal. Mas é o seguinte, posso falar, professor? Vou ficar Aí eu cheguei, foi um dia que choveu muito, eu saí aqui do Jardim Goiás e fui para o setor universitário. Eles têm uma escola maravilhosa, de uma dignidade, tudo deles é muito limpo, é muito organizado, é muito alto nível, né? É aquela coisa assim, o que é público é de qualquer jeito? De jeito nenhum, parece que a gente está na casa da gente, nos mínimos detalhes. Aí eu tive que pegar um táxi, estava chovendo muito, e cheguei um pouquinho atrasado, o professor estava começando, aí eu tive que sentar lá atrás, eu gosto de sentar na... Aí estava ele lá, né? Eu vou tá interessadíssima na filosofia tolteca, que era o assunto. Vocês nunca ouviram nem falar, né? Vocês não ouviram, né? Aí, que ela não é grega, né? Que lá é isso, não é só grega. E aí eu olhei, né, tá na live, falei, nossa, professor, legal, fala. Não sabia que ele era professor, se comunica muito bem. Eu achei que ele tinha uns 50 anos, né, assim, olhar assim. Aí depois teve o break, né, a gente foi lanchar, cada lanche, gente, que dignidade, que coisa, tudo muito bem feito. E aí chega esse cara, que eu não sabia que era o professor, chega com esse sorriso. Vocês estão vendo que ele tem um sorriso lindo, né? Aí ele chega perto de mim e da Ana Helena, estávamos lá, e com aquele sorriso, aí eu olhei do lado e falei assim, é um rapaz de 30 anos. Depois até eu chutar, o professor de 50, um rapaz de 30. Agora, por que eu estou falando isso? Porque gente feliz é assim mesmo. Vão acostumando, tá? Então, vamos lá. Que história é essa de filosofia tolteca, tema escolhido por Luciene, que fez muito sentido para ela? Ai, nossa, Deixa eu ver do que se trata. nossa. Bom, a gente, como proposta filosófica, se propõe a estudar todas as tradições filosóficas do mundo. Então a gente vai para todo o canto que for possível, da América à Ásia, porque onde houve existência de civilização humana, houve proposta filosófica. Eu, particularmente, me interesso muito em tentar entender o que aconteceu aqui com a gente, porque, infelizmente, a gente tem pouco acesso, e eu não diria que a gente não tem conteúdo, ou não tem informação sobre as correntes filosóficas aqui da América. A gente tem, mas elas são restritas, são de difícil acesso, e, infelizmente, a gente acaba não tendo muitas oportunidades de ter isso. Como nós temos a Acrópole espalhada pelo mundo todo, a gente sempre tem muitos contatos e isso vai nos viabilizando ter contato com outras ideias, com outros materiais. E essa proposta surgiu, na verdade, porque existe uma obra de um autor mexicano que fez bastante sucesso no ano passado. Sempre me chama muita atenção como algumas coisas conectam com as pessoas, mesmo que as pessoas não saibam do que se trata. E esse autor vai buscar alguns elementos de aplicação prática, que são esses 4 compromissos que a gente ainda vai falar um pouco hoje, mas que estão originados lá na tradição tolteca. Sei que a Regiane disse que nunca ouviu falar nos toltecas, mas provavelmente conheceu os incas, conheceu os maias, conheceu os astecas. Sim. E aí, se a gente for voltando mais alguns séculos para trás, aí a gente vai ver uma série de outras tradições como essa, que são os toltecas, que provavelmente são, entre aspas, assim, os pais dos astecas. Os astecas são essa civilização que existiu com a chegada aqui dos europeus, a chegada dos espanhóis, mas os toltecas têm os fundamentos de boa parte dessa corrente de pensamento, mas eu gosto sempre de destacar que provavelmente eles não são os primeiros, então se a gente fosse voltando, a gente poderia conhecer muito mais aí dessa corrente. Então, eu preciso falar os fundamentos dessa filosofia tolteca no próximo bloco. Em
Em um mundo que muda cada vez mais rápido, muitas respostas parecem se perder. Mas há ideias que resistem ao tempo e nos ajudam a encontrar sentido, direção e respostas para a vida, aqui e agora. A Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 500 cidades e 50 países, com milhares de voluntários atuando diariamente em projetos filosóficos, culturais e sociais. Somos uma escola de filosofia, inspirada no modelo clássico das escolas do Oriente e do Ocidente, onde se aprendia não só a conhecer, mas a viver o que se aprende. Nossa filosofia é prática, é convivência, é transformação. É por isso que promovemos a cultura como expressão da alma humana e praticamos o voluntariado como forma concreta de construir todos os dias um mundo melhor. Aqui, cada aula é uma jornada de autoconhecimento, cada ação voluntária, um gesto de solidariedade, cada encontro, uma oportunidade de transformar o mundo, começando por nós mesmos. Filosofia, cultura, voluntariado. Nova Acrópole, escola de filosofia que promove a cultura e pratica o voluntariado. Pois é, fazer o quê, né? Tanta afinidade, porque olha só o que o Carlos fez, né? É uma coisa que me emociona. Ele foi procurar o que tem perto. E já me encanta, né? O que tem perto da gente. América do Sul, América Central. Que é isso? Gente, a psicanálise trabalha com a gente conseguir ver o que está perto. A gente tem muito mais facilidade, né, da idealização do que está longe. O que está perto não tem valor. Pois é. E você está dizendo aqui que o que está perto tem valor. Ensina mais para a gente essa história que eu falo assim, do mitote tonal nagal que você ensinou. É uma maneira de ver a vida, de viver de uma riqueza psicanalítica, mas ela é filosófica. Então, se filou como professor agora. Bom, a nossa tônica de desenvolvimento filosófico é sempre de fazer um estudo comparado entre as tradições. E o que a gente tem, na verdade, é uma perspectiva de que todos os povos, como são constituídos sempre por pessoas, por seres humanos, vão estar sempre trabalhando ideias muito semelhantes, mas começamos a ver que eles utilizam formas um pouco diferentes, expressões um pouco diferentes. Então, para dar sustentação para essa tradição, eu gosto sempre de trabalhar algumas ideias que eu considero que são bases, assim, são pilares do pensamento. É claro que, como eu brinco um pouco com a Luciene, se a gente fosse falar sobre esse assunto, a gente poderia ficar aqui dias e dias e dias e não terminaríamos. Então, tem 3 ideias que eu considero que são fundamentais para a gente entender um pouco o contexto que a gente vai trabalhar. 2 delas são os conceitos que nós temos de tonal e nagual, que são as expressões que a tradição tolteca utiliza para representar a dualidade, para representar essa expressão entre um mundo concreto, físico, denso, que seria para eles o tonal, aquilo que tem forma, aquilo que tem estrutura, e o nagual como sendo a sua parte mais metafísica, a sua parte mais transcendente, aquilo que seria o que preenche a forma, a ideia que está por trás de cada uma das formas. Então, quando a gente pensa essa tônica aqui da tradição da América, a gente poderia comparar tranquilamente, por exemplo, com o que fazem as tradições chinesas quando pensam lá atrás no yin e no yang, uma força ativa,
uma força receptiva, uma força de potência e uma força que recebe essa potência para expressar. Então esses povos aqui da América também tinham essa ideia de que todo ser humano traz em si uma parte espiritual, uma parte sutil, que é o seu nagual. E ele necessita de veículos de estrutura física para expressar o nagual numa forma. E aí o que eles trabalham, né, que eu considero que é uma das partes fundamentais dessa proposta, é que não há uma oposição entre um aspecto e o outro, não há uma disputa entre o aspecto transcendente e o aspecto formal. Eles são, na verdade, uma relação de complementariedade, um se complementa com o outro. Então não existe tonal sem nagual e não existe nagual sem tonal. E a partir daí, praticamente tudo que vai ser expresso nessa tradição se expressa através desses dois mecanismos. Ô, Carlos, um viés que você pegou falando lá no curso sobre o tonal e nagual, que me pegou especialmente, é que você estava mais ou menos isso, que o tonal é o conhecido, é aquilo que é uma estrutura, é a minha vida, eu já sei, eu conheço esse caminho, eu conheço esse objeto. E o nagual era o novo, e que a gente fica, né? Isso é muito psicanálise, isso é muito localização, onde eu estou. Agora, num terreno conhecido, como as pessoas falam muito assim, essa expressão, como é que é? Tem uma expressão, não sei se comum, que fala muito quando eu estou no meu lugar de segurança. Não é segurança, como é que chama, gente? Help? Hã? Não, Deus me livre, enfim. Isso é do passado. Então, fala assim, como é que, no meu lugar de conforto, que quer dizer, tem uma palavra, não sei se como. Minha zona de conforto? Minha zona de conforto. Isso. E aí, ok, né? Agora, se você quer expandir, você sai do tonal para o nagual. Fala um pouquinho para a gente, isso é precioso. Essa é uma chave, uma forma, né, de interpretar essa tradição, porque a gente sempre vai necessitar de expressar através de uma forma. Só que essa forma cumpre um papel até um determinado momento. Depois de um determinado momento, essa forma precisa ser ajustada, então eu preciso de uma nova forma. Isso. Só que essa nova forma só existe se ela estiver preenchida por um nagual. Um dos grandes problemas que todas as tradições filosóficas sempre discutem é que o ser humano tem uma tendência a cair num processo mecânico, um processo de repetição mecânica. Ou seja, falta consciência, falta a presença do que para ele seria o nagual, e aí a forma fica estática. E aí gera um bloqueio da forma, a forma não se modifica mais. Qual é a tônica deles? O nagual impulsiona, gera uma forma. Essa forma tem validade por um tempo, mas depois vem um novo impacto do nagual e a forma se reposiciona e se expressa de uma outra forma, e assim sucessivamente, ou seja, não há nada fixo, não há nada constante, a gente está num processo constante, na verdade, de mudança, de transformação das expressões, do processo da manifestação. Isso, eu acho que tem tudo a ver com a forma como a gente pode levar a vida tendo essa dimensão, então, tão concreta. Que tendência danada a achar, sabe aquela história? Pau que nasce torto, morre torto. Então, eu tenho que me fixar desse jeito. Se eu fiz essa escolha tem que ser nesse formato para sempre. Então, é um jeito de olhar, de falar assim, ó, não existe isso. Existe o que é constante é o dinamismo da vida. A gente não tem como ter essas certezas, a gente tem como se redimensionar e dando novas formas em todo o papel que você exerce, você consigo mesmo, você nos papéis, no seu trabalho, no seu relacionamento, nas suas relações familiares, na sua relação com o contexto social. A gente é de um jeito, acontece alguma coisa e tal, modifica a gente, modifica o ambiente e assim a gente se reconfigura, aí eu me reconfigurei agora para sempre assim, não, então vem mais daqui a pouco outra. E sem achar que a falta de constância é desesperadora. Não é. É outra concepção, é o oposto, inclusive. Eu acho que ela é fantástica. Isso, porque o movimento da vida e todo o nosso trabalho como psis
é ajudar as pessoas a não se fixarem. Aliás, a ideia da neurose é fixidez em algo, aí você fica agarrado no osso, igual a gente fala, cachorro agarrado no osso, que fica lá. Tem tanta outra coisa para ele comer na vida e ele está lá agarrado. Então, mesmo a gente falando aqui, né, que nós só temos cérebro porque nós nos deslocamos, a gente já disse isso aqui, Carlos, desse jeito. O segundo programa nosso é muito... Para que serve o cérebro? Para a gente se movimentar. Por quê? Porque acontecem coisas diferentes, a gente aprende, muda, é todo esse movimento. Então, nós, psicanalistas, trabalhamos para a gente dar conta de não ficar só no tonal e ir para o nagual, não ficar agarrado naquele que dá segurança, mas passar para as próximas páginas. Agora tem uma história de mitote também, que tem a ver com psicanálise. Quando você falou, eu fiquei... Esse é um outro conceito que participa de praticamente todas as tradições, que é a ideia de que a mente do ser humano não é uma parte tão simples de lidar, não é um processo tão fácil de equacionar. Nós fazemos uma confusão, talvez por responsabilidade até nossa, do processo de educação formal, de achar que educar a mente é você dar uma determinada quantidade de conteúdos para a pessoa memoriza aqueles conteúdos, depois ela repete, ela passa a ser um papagaio, e a partir daí ela já sabe lidar com a mente. Eu considero que é um pequeno engano, porque aí para essa tradição o mitote é esse ruído de fundo, que às vezes eu chamo, mas é esse movimento incessante da mente, do qual a pessoa por muitas vezes não tem nem sequer controle sobre ele. Então a mente começa a rodar com uma série de coisas e ela não consegue mais estabelecer um ponto de contato com a realidade, um ponto de contato com a experiência que ela está. Então a pessoa sai, por exemplo, para fazer uma das atividades mais simples, ela sai para fazer uma caminhada num parque, era para ela poder contemplar o ambiente, lidar com o ambiente, sentir a natureza, mas a mente fica assim, nossa, eu deixei tal coisa lá em casa sem fazer. Nossa, tem tal coisa que está atrasada, e amanhã eu tenho que fazer tal outra coisa, e eu estou devendo não sei quem. E a mente fica toda hora não querendo estar no presente. Então essa para mim é uma das chaves importantes, porque essa ideia é exatamente o que a gente chamaria de uma fuga do presente. Isso. Não estar no presente. Olha a frase que ele usou, pessoal, assim, é uma mente, né, a pessoa não quer estar no presente, ela está com dificuldade de se colocar no aqui e agora, muito provavelmente, ou porque tem algo incomodando no aqui e agora, ou porque a cobrança da idealização. Então, eu dou menos importância para o que está aqui agora, porque eu preciso me sentir preparada e segura para o que esperam de mim, para esse futuro. Eu tenho que estar atenta, eu tenho que sobreviver nesse formato de sair, perigo. O cartaz do perigo que a Luciane está pedindo, assim, eu preciso sair desse lugar de agora, porque o que vai garantir minha sobrevivência é esse radar do entre, né, ali o que eu estou e o quem eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer, e aí isso é uma tragédia psíquica, esse pensamento intrusivo. É uma tragédia de vida. É um sofrimento, é um sofrimento. E você vai gostar. Olha só, Carlos, o nosso cartaz, modo fuja do perigo, é nesse sentido que você está pensando que você, naquele momento que você está lá no parque, que você poderia estar, tá tudo bem, eu estou tranquila, eu esqueci de pagar uma. Então, você fica no modo fuja do perigo, no modo adrenérgico, no modo de se cansar. E o presente, eu costumo dizer, que pode me dar o modo, a gente, nós duas, né? Olha só, a explosão, olha só, né? E a gente, o presente, eu costumo dizer que a riqueza da vida é dar conta de estar presente. Olha só, sair desse modo fuga, perigo e entrar para esse modo estou seguro, se inteirar mesmo dentro de si
Eu tenho visto, professor, eu trabalho com pessoas que se queixam muito, eu sou neuropsicóloga e tal, de déficit de memória, está muito ruim, mas o que tem acontecido? As pessoas fazem uma coisa pensando tanto em outra, e aí fica aquela sensação, eu tomei ou não tomei o remédio, eu paguei ou não paguei a conta, eu resolvi ou não resolvi aquilo, porque na hora que estava fazendo aquela atividade, muito provavelmente fez essa atividade no piloto automático e a mente pensando em outra coisa, e aí a gente passa, às vezes, uma jornada de vida com muita dificuldade de se adentrar para o aqui e agora. Isso é uma maestria, isso é uma delícia, isso é um poder de alcance. Entrar dentro da própria pele, que a gente fala muito, né? Entra na própria pele a meditação, o estar com o outro, para criar. O Freud, ele falava, né, da neurose, que o neurótico ele fica muito na segunda cena, na outra cena, num outro lugar, e poder ficar dentro da própria pele, degustando intensamente a si e o mundo ao redor. E tem uma colocação, quando a gente fez um roteiro para esse programa com você, a Luciene foi liderando, né, por onde que ela gostaria de passar, e eu fiquei tão encantada, olha só, gente, ela colocou aqui no nosso roteiro, 4 leis para apaziguar a alma, esse apaziguamento da alma, que luxo é esse que a gente pode alcançar de levar uma vida com essa alma mais apaziguada? Como eu queria que, assim, só uma primeira lei, qual que seria essa? Eu sei, Undinho, que luxo é esse de apaziguar a alma no próximo bloco? Ah, então vamos lá, Vou ter que esperar. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. As 4 leis para apaziguar a alma. Qual será primeiro? Pois é, número 1, e o professor vai destrinchar para a gente. A palavra se implicar com as nossas palavras. Bom, para a tradição tolteca, a palavra ou a expressão verbal é o que transporta uma ideia. Então, toda vez que nós utilizamos uma palavra, o que nós estamos querendo é transportar o ser de uma ideia. E qual é o detalhe que eles vão trabalhar? É que, em muitos casos, nós estamos inconscientes das expressões que estamos usando e das consequências que tem de usar aquelas expressões. Então, quando você usa uma palavra, aquela palavra, de tanto ser repetida, de tanto ser usada por várias vezes, ela vai ganhando força. Então, ela pode ajudar a construir, mas também pode ajudar a destruir. Vai depender muito do sentido, de qual é a finalidade que nós estamos usando essa palavra. Então, por isso que eles diziam para que a gente tomasse muito cuidado, eles vão usar até a expressão seja impecável com a sua palavra. Exato. Cuide das palavras que está usando, cuide das expressões que está usando, para que você não fira ninguém sem querer e para que principalmente você possa construir para você mesmo uma ideia correta sobre a sua própria vida. Professor, sabe uma coisa que é bem interessante? Luciene com certeza tem essa percepção também na clínica dela.
quando a gente percebe que aquela pessoa que a gente está atendendo, ela começa a ficar mais cuidadosa com as palavras que ela usa para se descrever. Aí ela fala assim, não, porque naquela hora eu estava assim com muita raiva. Ela não é raiva, assim, lá no fundo eu era muito frustrada, porque então essa autopercepção para colocar na palavra o que é realmente ali que eu estou querendo significar. E dizer, porque é uma conversa que a gente tem com a gente mesmo. Esse cuidado com o outro, beleza, mas ele só vai transbordar se eu tiver feito isso. Eu falo que o que a gente fala pra gente é como nutrição. Se eu comer um camarão estragado, vai me fazer um mal enorme. Se você colocar na sua cabeça pensamentos estragados, você vai passar muito mal e vai vomitar em cima das pessoas. Você vomita em cima de você mesmo e você vomita em cima das pessoas. Agora nós vamos para a segunda ideia. Eles falam lei, eu não gosto muito da palavra lei, porque a ideia são ideias centrais. Gente, essa aqui eu amei, professor Carlos. Escuta, gente, não, a pessoa de fazer essa, metade da vida dela tá ganha. Não leve nada para o lado pessoal. Então, eles trabalhavam muito com essa tônica, a gente teria que saber trabalhar para diferenciar o que é a força das circunstâncias e o que é aquilo que toca a experiência humana. Muito parecido com o que os estoicos também vão fazer lá na Roma antiga. Eles vão trazer para o ser humano a tendência de que tem coisas que você pode controlar, e essas coisas que você pode controlar são as suas próprias expressões, as suas próprias atitudes e a forma com que você se relaciona com as circunstâncias. E tem coisas que você não pode controlar, que são as circunstâncias em si, o comportamento das outras pessoas, a forma de agir das outras pessoas. Então eu gosto de uma imagem que para mim é muito simples, mas que é muito comum, pelo menos aqui para a gente, que é quando a pessoa está perto de sair de casa, começa a chover, aí ela fala assim, foi só eu pensar em sair de casa, choveu, deve ter alguém calculando assim, eu vou sair, vai chover. Essa é a coisa mais comum assim, do que leva para o lado pessoal. Então a pessoa não se acha o centro do mundo, ela tem certeza que ela é o centro do mundo. E aí daí vai vir todo o sofrimento que ela vai passar. E esse sofrimento todo, gente, assim, o tempo inteiro a gente tem uma chance tão grande de fazer isso, que é aquilo que a psicanálise fala da relação em espelho, aquela dificuldade que a gente tem de enxergar o outro lá na realidade dele. A gente enxerga o outro segundo a projeção que a gente faz. Então, se o outro, de repente, passou na minha frente, não me cumprimentou, e eu, o que será que eu fiz? O que será que eu fiz? Ele não viu, ou ele está com pressa, é uma outra coisa. Então, essas quebras desses espelhos, isso é maravilhoso para a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Libertador. Por quê? Porque dessa maneira você fica colado, literalmente colado no mundo. Né? Ele fez isso comigo. Assim, ele fez isso. Se foi com você, vamos pensar. E por aí vai, libertado, né? Entrar dentro da própria pele para viver bem com o mundo. Agora, o terceiro é muito bom também. Nossa, eu vou começar dando um exemplo. Sim. Falar o que é o terceiro assim, o telespectador vai pensar o que é. Então, uma coisa banal, estou eu lá no meu consultório, atendendo alguém lá dentro. Hora que eu abro na antessala, a pessoa do horário seguinte não estava lá. Estava o acompanhante da pessoa que eu estava atendendo, né? Falei, a pessoa não avisou que não viria e tal. Tá, sai a pessoa que estava comigo, com o acompanhante e vão embora. Quando eu entro em contato com a outra pessoa, aí ela fala assim, não, eu cheguei e vi que tinha alguém lá, e aí eu pensei, nossa, Luciane ainda vai atender essa pessoa, não vai dar tempo, vou embora. Mas eu não ia atender aquela pessoa. A pessoa estava esperando. Aguardando, era uma acompanhante. Então, eu acho que cabe bem aqui dentro, assim, eu posso pegar coisas bem mais dramáticas, falar assim, não tire conclusões, faça perguntas, pergunte, né? De novo, sendo o centro do universo, o que eu penso que é, faça perguntas. E aí esse é um dos aspectos onde a gente pode usar bem o conceito que nós falamos do mitote, né?
Porque ao invés da pessoa interagir com o ambiente, dela ser sensível à vida, dela tentar perceber o que está acontecendo, e se ela não chega até essa percepção de forma espontânea, vamos dizer assim, dela provocar a vida para ela tentar chegar às percepções, não, o nosso mais comum, e aí por isso eles trazem essa condição, é que a gente tira conclusões prévias, sem antes, na verdade, ter feito um processo que aí a filosofia gosta bastante, que seria um processo de investigação, de tentar conhecer primeiro as coisas a fundo, entrar na raiz das coisas, para depois chegar às conclusões. Que a gente vai ter conclusões, vamos ter, mas eles também vão trabalhar bastante com a ideia de que toda conclusão é uma conclusão temporária. Então eu chego a essa conclusão, mas ela não é imovível, imexível, não, ela concluir, ela vale para hoje, para amanhã pode ser outra coisa, depois pode ser outro ponto e assim por diante. Maravilha, flexibilidade na vida, uma flexibilidade, e como a gente está aqui no nosso século XX, século XXI, como o século XXI tem uma checklist do que tem valor e do que não tem, então você fica assim, eu tô certa. Por quê? Porque lá na lista, né? Então vamos lá, eu cheguei para o compromisso na hora certa e a pessoa atrasou um montão, né? Eu tô certa. Por quê? Porque a cultura fala que quem chega na hora certa é que tá certo. E aí eu brigo com o outro. A razão pelo outro ter chegado atrasado pode ser algo tão belo, a pessoa podia estar salvando a vida de alguém, você não quer saber, você já tem, e olha, não estou jogando pedra, gente, eu estou dizendo que a gente vivia desse jeito, que a gente acreditava, porque de fato, se você pega o relógio, né, a gente marcou às 7, é às 7, não é 7h30, não é 8. Porém, aquilo que foi tido como fixo pode ser maleável, tem outras verdades aí permeando, né? A gente já falou várias vezes em outros episódios, assim, né? Trocar o ponto de exclamação pelo ponto de interrogação. Isso. É isso, é isso. Assim, isso faz uma diferença de posição emocional o tempo inteiro na sua vida, né? Para eu realmente me relocalizar e ao invés de já me sentir confrontada, ofendida, desvalorizada, porque essa é uma marca do nosso psiquismo, tudo aquilo que eu acho que eu estou sendo desvalorizada, eu vou me irritar, eu vou me angustiar, eu vou sofrer, e de repente não tem nada me desvalorizando. Tem nada daquilo acontecendo. Exatamente. E tem mais uma dessas leis. Essa também é bem legal. Vai, Posso? Vai. Então vamos lá. Olha, gente, essa é encerrar. com chave de ouro. Olha só. Sempre dê o seu melhor. Que é isso? Eles partiam do princípio de que o ser humano, se estiver conectado de fato com aquilo que é a essência do ser humano, ele vai poder a cada momento dar pequenos passos no seu processo de desenvolvimento. O grande destaque que todas essas tradições tinham era de que o ser humano não nasce pronto, não nasce acabado. Ele vai se desenvolvendo gradativamente a partir das experiências que a própria vida traz, que as próprias experiências que ele vai tendo no seu cotidiano. Só que existe uma tendência, que é isso que eles querem combater, de que a gente pode ter uma postura medíocre, ou seja, eu posso entregar aquilo que, de certa forma, só me dá o checkpoint ali, pronto, fiz o que eu tinha que fazer, ou eu posso estar colocando aquilo que de melhor tem dentro do ser humano em cada uma das experiências. Eu gosto de fazer uma distinção importante, porque essa proposta filosófica, ela não tem a ver com a cultura do alto rendimento, que está muito presente no momento atual. Não é a idealização. Não, Né? Busca de uma perfeição exatamente. enlouquecida. Mas é de colocar aquilo que há de humano mesmo em cada coisa que necessita, em cada coisa que vai fazer, e que é aquilo que filosoficamente a gente representa, por isso que essas tradições usaram muito esse símbolo, que é o ser humano colocar o seu coração nas coisas, colocar aquilo que o ser humano tem de melhor nas coisas. Para essas tradições, o coração sempre foi o símbolo da sede da alma do ser humano, o lugar onde a alma do ser humano está. Então, quando o ser humano coloca o seu coração nas coisas, ele está fazendo aquilo da melhor forma que ele pode fazer. Não é o melhor que existe, mas é o melhor que ele pode fazer
dado também as circunstâncias daquele momento. É a ideia da presença, não é? Sempre. Eu estou aqui nesse momento com o que eu tenho. O que eu não tenho, eu não tenho. Eu tive um professor na minha faculdade que me marcou muito e ele dava aula de psicologia do trabalho. E ele falava assim: olha, se você for fazer na vida uma pipoca para vender na praça, assim, curta fazer a pipoca, sinta o cheiro, queira que a sua pipoca seja assim, quentinha, cheirosa, tempere ela, se ela for de doce, que cor que vai ter, agrade a pessoa tem que receber aquela pipoca com a sua sensação de desejo, é um outro olhar. Agora, gente, se dar essa permissão e mesmo assim, aquilo que eu faço na minha vida, eu estou alinhada com o meu desejo, é um outro lugar. E não com o ideal, né? Não com o ideal. Essa é uma diferença, porque se a gente levar a vida lá buscando o ideal da cultura, a gente se sente tanto, é sempre incompleta, é sempre falhando, é sempre, eu fiz um monte de coisa certa, aquilo ali não fiz certo, aquilo lá deixa a gente arrasado. Agora, se eu levo essa vida, então, alinhada com a minha presença, esse meu tanto possível para aquela hora, é um outro lugar de viver. Nossa, esse meu tanto possível para aquela hora ficou muito legal. E aí, eu quero encerrar trazendo uma cena da vida como ela é. Lá na clínica da doutora Meire, que é nossa companheira aqui também, e eles têm um carinho, eles têm um profissionalismo, e me atenderam, e eu fiz lá o que tinha que fazer, entendeu? Os procedimentos. Aí, a hora que eu fui me despedir para sair, uma frase, século XX, XIX, que vocês devem ter ouvido, e ouvem muito, e as pessoas falam muito, fala assim, desculpa qualquer coisa para despedir, né? Nós tivemos, assim, um dia, uma manhã, desculpa qualquer coisa. Aí eu falei para ela: minha querida, não faça isso com você. Aí ela olhou para mim assustada e eu substituí. Eu falei: que tal você falar, eu te dei o meu melhor? A pessoa, se a gente pensa, desculpa qualquer coisa, é tão do mundo da falha. Eu falhei, ok, não sabemos que a gente falha assim. Mas, assim, mudou o rosto dela. Eu te dei o meu melhor nesse momento. E nesse momento, a gente encerra as nossas 4 ideias e Para apaziguar o coração. para apaziguar o coração. Até o próximo bloco, vamos lá. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Você pode estar confuso assim, nós estamos falando de psicanálise ou de quê? Pois é, quando a gente fala dessa filosofia aqui, a gente também está falando da nossa psicanálise para o século XXI. E essas posições aqui, você se implica. Bom, gente, essa é a psicanálise do século XXI, não só a filosofia do século XXI. Você se implicar naquilo que você fala, você saber que tem importância e tem peso para você, o que você fala da sua vida. Você não viver numa relação em espelho, achando que tudo
te concerne, né? E espelho também, achando que você sabe tudo o que está acontecendo. Não é o que eu estou pensando que é, não é o que você está pensando. E você que sofre, né, com essa ideia de eu tenho que acertar sempre, né? Você viu, e a gente desenvolveu aqui outras possibilidades de você lidar com essas 4 posições de uma maneira muito mais, eu vou dizer, prazerosa. Eu achei tão bonita uma frase, professor Carlos, que você usou no último bloco, falando assim, o que estiver fazendo ali, né, colocar o seu coração. E a gente, numa era, né, agora de inteligência artificial, a gente pensar, poxa, que ferramenta incrível que a gente tem dentro da gente, que é pensar na nossa inteligência emocional. Eu não dou conta de pensar, né, no que eu escutei recentemente, uma pessoa falando assim, olha, os algoritmos sabem, a inteligência artificial, a leitura dos algoritmos sabe mais de você do que você mesmo, assim. Poxa, hoje a gente tem outras formas da gente ter essa autopercepção e eu acho que essa filosofia que você trouxe hoje, todo esse conhecimento, né, dentro da filosofia, da psicanálise, ele engrandece tanto a gente para poder conduzir, administrar melhor essas demandas do século XXI. O que você acha? Bom, o que a gente sempre trabalha é que o ser humano, quando está imbuído desse propósito de querer se conhecer um pouco mais, de voltar o olhar para dentro de si mesmo, ele vai poder encontrar todas essas respostas dentro do seu próprio coração. Todas essas tradições, em alguma medida, são para nos inspirar, mas a gente considera muito que a jornada, no fundo, é individual. Cada um vai ter que se atrever a fazer essa busca. E pelo menos para mim é uma grande alegria poder estar aqui e compartilhar um pouco isso e quem sabe poder ajudar um pouco as pessoas também a trilharem a sua própria busca, a sua própria jornada. Maravilha. Quando se fala, né, na filosofia conheça-te a ti mesmo, é a proposta da psicanálise, conheça o que você sabe de você inconscientemente, inclusive observando seus atos, vendo o que as pessoas trazem para você, mas conheça os pensamentos que te conduzem na vida, conheça você mesmo do ponto de vista psíquico, exatamente para você não sofrer inutilmente e ter uma vida mais livre, leve e solta. Agradeço imensamente, a gente teve esse privilégio de professor Carlos Rangel, da Nova Acrópole, aqui no Pra Viver Hoje, para a gente viver realmente de uma maneira muito mais plena nessas demandas do século XXI. Muito obrigada. Que agradeço, gente. Prazer, fico à disposição. E você é bom de bola, foi o chute inicial em muitas outras pessoas que vão vir aqui, lá da Nova Acrópole, falar com todos nós da filosofia do século XXI para se viver melhor no século XXI. Até mais.